Você já se perguntou se há algo especial em sua existência? Um chamado único que o diferencia dos demais? Ser um escolhido é mais do que uma crença, é uma verdade espiritual que desafia a lógica e as aparências. Para muitos, essa ideia pode parecer distante, quase inalcançável. Mas para os que sentem o pulsar dessa realidade em seus corações, o mistério não está em sua autenticidade, mas no motivo de terem sido separados. Este mistério é a chave que pode mudar o rumo da sua vida e revelar um propósito maior do que você jamais imaginou. Ao longo da história, a humanidade sempre buscou compreender o porquê de alguns serem chamados para missões extraordinárias. Desde os grandes profetas até figuras aparentemente comuns, o padrão é claro. Deus não escolhe os preparados, mas prepara os escolhidos. Imagine como é carregar esse fardo, essa responsabilidade, sabendo que sua vida tem um impacto profundo na eternidade. Você pode não ter sinais tangíveis ainda, mas a escolha de Deus transcende o que os olhos podem ver. Antes de continuarmos, preciso te pedir algo muito importante. Se você sente que este conteúdo foi feito para você, já deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui compartilhamos mensagens profundas e transformadoras que podem mudar sua vida. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Acredite, o que vem a seguir pode ser exatamente o que você precisa ouvir. Assim como um tesouro escondido em um campo, os escolhidos são preciosos e raros. Não há coincidências ou méritos humanos que determinem quem é escolhido. Deus observa o coração, e é aí que reside o segredo, sua essência, sua entrega e sua disposição para ser moldado. À medida que mergulhamos nessa jornada, prepare-se para desvendar o que significa ser escolhido e como essa verdade pode transformar cada aspecto da sua vida. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa frase tão emblemática ecoa das palavras de Jesus em Mateus 22. Mas o que realmente significa ser chamado e como isso se distingue de ser escolhido? O chamado é como uma porta aberta, um convite generoso de Deus para que todos possam se aproximar dele e encontrar sua verdadeira essência. Mas ser escolhido é muito mais profundo. É ser separado para um propósito único, específico e divinamente planejado. A diferença entre ser chamado e escolhido muitas vezes está na resposta e na preparação do indivíduo. Enquanto o chamado é uma oportunidade estendida a muitos, o escolhido demonstra através de sua fé, perseverança e obediência que está disposto a trilhar um caminho de desafios e grandes recompensas espirituais. É a diferença entre ouvir um convite e aceitá-lo de todo o coração, permitindo que sua vida seja transformada para sempre. Essa distinção também nos ensina sobre a soberania de Deus. Não é por mérito humano que alguém é escolhido, mas pela vontade divina. Essa escolha, no entanto, vem com responsabilidades. Viver uma vida de propósito, enfrentar provações com fé inabalável e servir como luz em um mundo muitas vezes mergulhado em trevas. Ser escolhido não é apenas um título. É uma missão que molda vidas e deixa um impacto eterno. Quando pensamos em pessoas escolhidas por Deus, Jeremias e Timóteo são exemplos que nos mostram como o propósito divino pode se manifestar de formas diferentes, mas igualmente impactantes. Jeremias foi escolhido antes mesmo de nascer. Deus declarou: "Antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Antes de você nascer, eu o consagrei e o designei profeta às nações." Isso não apenas revela a predestinação divina, mas também a profundidade do plano de Deus para cada um de nós. Por outro lado, Timóteo recebeu seu chamado de forma mais tardia, quando Paulo, inspirado por Deus, impôs suas mãos sobre ele, ativando os dons espirituais que o capacitaram para sua missão. Esses dois exemplos ilustram como Deus trabalha de maneiras diferentes para alcançar um mesmo propósito: trazer sua mensagem e transformar vidas.
Enquanto Jeremias carregava o peso de uma missão designada antes de sua existência, Timóteo teve que crescer em fé e aceitar o chamado quando ele se manifestou. Ambos os casos nos mostram que, independentemente do momento ou das circunstâncias, o propósito de Deus nunca falha. Seja uma escolha predestinada ou uma ativação no meio da caminhada, Deus nos equipa para as tarefas à frente. O segredo está na nossa disposição de ouvir, obedecer e confiar na soberania divina, mesmo quando os desafios parecem impossíveis. A ideia de predestinação muitas vezes gera dúvidas e reflexões profundas. Como é possível que Deus tenha um plano para nossas vidas antes mesmo de nascermos? No entanto, a Bíblia nos dá evidências claras desse conceito. Em Efésios 1:4 está escrito: pois ele nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso revela que o plano divino não é impulsivo, mas cuidadosamente traçado desde a eternidade. Essa predestinação não anula o livre-arbítrio humano, mas sim confirma que Deus tem um propósito perfeito para cada um de nós. Ele nos conhece em profundidade, sabe nossos dons, nossas fraquezas e nossas capacidades. Como um mestre artesão, ele molda nossas vidas para que possamos cumprir a missão para a qual fomos criados. Esse plano não é baseado em méritos ou conquistas, mas em sua graça e amor incondicionais. Entender a predestinação também nos convida a confiar mais em Deus. Se ele já viu o começo e o fim, podemos descansar na certeza de que tudo coopera para o nosso bem. Mesmo nas adversidades, há um propósito superior. Essa visão nos dá esperança e nos motiva a seguir firmes, sabendo que nada em nossas vidas é por acaso, mas parte de um plano maior, escrito pelas mãos do Criador. Poucos personagens bíblicos exemplificam tão bem o conceito de ser escolhido como Davi. Quando Deus enviou o profeta Samuel à casa de Jessé para ungir um novo rei, ninguém esperava que o jovem pastor de ovelhas fosse o escolhido. Aos olhos humanos, Davi era o menos qualificado, jovem, inexperiente e sem posição de destaque. No entanto, Deus vê o coração, e no coração de Davi ele encontrou a fé e a coragem necessárias para liderar uma nação. A trajetória de Davi é uma lição poderosa de como Deus usa os improváveis para realizar o impossível. De enfrentar um gigante com uma simples funda a governar Israel, sua vida foi marcada por desafios que testaram sua fé e sua fidelidade. Cada batalha, cada vitória e até mesmo cada erro de Davi fizeram parte de sua preparação para o papel que Deus havia planejado para ele. Mais do que um rei, Davi se tornou um símbolo do que significa confiar em Deus em todas as circunstâncias. Sua história nos ensina que quando Deus nos escolhe, Ele também nos capacita. Não importa nossa origem ou nossas limitações, com Deus ao nosso lado, somos capazes de superar gigantes, governar reinos e cumprir nosso destino divino. José, o sonhador, foi escolhido por Deus para uma missão que ele próprio não compreendia totalmente no início. Desde jovem, suas visões o colocaram em um caminho de grandes desafios. Ele foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e aprisionado injustamente no Egito. Mas o que poderia ser interpretado como o fim para muitos, tornou-se um instrumento nas mãos de Deus para moldar o caráter de José e prepará-lo para algo extraordinário. Cada etapa de sua jornada parecia afastá-lo mais do propósito divino, mas Deus estava trabalhando nos bastidores. A fidelidade de José, mesmo em meio ao sofrimento, é uma prova de sua confiança no plano divino. Ele recusou-se a ceder às tentações, permaneceu íntegro e perseverou em sua fé, acreditando que Deus estava no controle. Essa fé inabalável transformou cada momento de dor em uma preparação para o propósito maior: salvar não apenas sua família, mas toda uma nação da fome.
A história de José nos ensina que, para os escolhidos, as adversidades não são punições, mas ferramentas de crescimento. Deus transforma os momentos mais difíceis em degraus para a realização do propósito. José se tornou um exemplo eterno de como a perseverança e a confiança em Deus podem transformar prisões em palácios e sonhos em realidades divinas. Ser escolhido não significa uma vida fácil. Pelo contrário, aqueles que carregam um propósito divino enfrentam batalhas espirituais intensas. Essas lutas vão além do físico e do emocional, mergulhando no reino espiritual, onde forças invisíveis tentam desviar os escolhidos de seus caminhos. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que enfrentaram essas batalhas, desde os profetas até os apóstolos, todos combatendo contra as trevas para cumprir seus chamados. Essas batalhas muitas vezes se manifestam como dúvidas, tentações ou oposições externas. O próprio Jesus, o exemplo supremo de um escolhido, enfrentou uma tentação direta de Satanás no deserto. Durante 40 dias, ele foi desafiado a abandonar seu propósito em troca de gratificação imediata. Mas Jesus, armado com a palavra de Deus, resistiu e saiu fortalecido. Sua vitória nos ensina que as Escrituras e a oração são armas indispensáveis nas batalhas espirituais. Para os escolhidos, essas lutas não são sinal de derrota iminente, mas de que há um grande propósito a ser cumprido. Cada vitória espiritual fortalece a conexão com Deus e revela que, apesar das forças contrárias, o poder divino sempre prevalece. Os escolhidos não lutam sozinhos. Eles têm o apoio do próprio Deus, que os equipa para vencer e avançar. Jesus e Paulo são dois exemplos poderosos de perseverança diante de oposições intensas. Jesus, desde o início de seu ministério, enfrentou críticas, rejeições e até mesmo conspirações para destruí-lo. Ele foi desafiado pelos líderes religiosos, incompreendido por muitos e traído por um dos seus discípulos mais próximos. Mesmo assim, permaneceu firme, sabendo que sua missão culminaria na cruz e, além dela, na redenção da humanidade. Paulo, por sua vez, sofreu perseguições incansáveis enquanto pregava o Evangelho. Ele foi apedrejado, preso várias vezes, naufragou e enfrentou inúmeras dificuldades físicas e espirituais. Contudo, sua fé e dedicação nunca vacilaram. Em uma de suas cartas, Paulo escreve: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé." Essa frase encapsula a essência de sua vida como um escolhido, alguém que enfrentou tudo com a certeza de que sua recompensa estava em Deus. A perseverança de ambos nos mostra que as oposições não definem o sucesso ou o fracasso de um escolhido. Pelo contrário, elas são parte do processo que refina o caráter e fortalece a missão. Jesus e Paulo nos inspiram a continuar firmes, sabendo que mesmo diante das adversidades, o propósito de Deus sempre prevalecerá. Traições e sofrimentos são inevitáveis na vida dos escolhidos. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, é um exemplo doloroso de traição. Por 30 moedas de prata, ele entregou seu mestre aos líderes religiosos, culminando na crucificação de Jesus. Embora sua traição tenha sido devastadora, fazia parte do plano divino de redenção. Através desse ato, o maior sacrifício da história foi realizado, provando que até as traições podem ser usadas por Deus para o bem. Por outro lado, a história de Jó mostra como a fidelidade pode ser testada até os limites. Jó perdeu tudo: sua família, suas riquezas e sua saúde, em uma série de eventos que testaram sua fé. Ele foi traído até por seus amigos, que questionaram sua integridade e sua relação com Deus. Ainda assim, Jó permaneceu firme, dizendo: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Sua história nos lembra que, mesmo nas piores circunstâncias, a fé inabalável pode levar à restauração e à recompensa.
Ambas as histórias nos ensinam que as traições e as provações não são o fim, mas partes do caminho que Deus usa para moldar seus escolhidos. Elas nos desafiam a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido, e a lembrar que Ele é soberano, usando até mesmo a dor para cumprir seus propósitos. O impacto dos escolhidos vai muito além de suas próprias vidas. Abraão, por exemplo, foi chamado para ser o pai de muitas nações, e sua fidelidade resultou em uma linhagem que abençoou toda a humanidade. Sua obediência a Deus, mesmo em circunstâncias aparentemente impossíveis, deixou um legado que continua até hoje, culminando em Jesus Cristo, o Messias. Davi, outro exemplo, recebeu a promessa de que sua linhagem seria eterna. Essa promessa foi cumprida em Jesus, que é chamado de Filho de Davi. A fidelidade de Davi não apenas influenciou sua geração, mas também moldou o futuro de Israel e do mundo. Sua vida demonstra que as escolhas dos escolhidos têm repercussões que transcendem o tempo. Viver como um escolhido é abraçar a responsabilidade de deixar um legado espiritual. Isso significa impactar sua família, sua comunidade e até mesmo gerações futuras. Através de fé, obediência e serviço, os escolhidos podem transformar vidas e contribuir para o plano eterno de Deus. Cada passo dado em fé tem o potencial de ecoar pela eternidade, moldando o futuro de forma divina. Ser escolhido por Deus é uma caminhada poderosa, mas nunca destinada a ser vivida isoladamente. A força da comunidade de fé é um dos pilares fundamentais para que os escolhidos mantenham o foco e superem os desafios. Desde os primórdios, Deus projetou o ser humano para viver em comunhão, e essa verdade espiritual é evidenciada em diversas passagens bíblicas. Em Provérbios 27:17, encontramos: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Essa metáfora nos mostra que é no convívio com outros crentes que nossa fé é fortalecida, nosso caráter é refinado e nossa missão é encorajada. Na história da igreja primitiva, vemos um exemplo claro de como a comunidade pode ser uma fonte de força inabalável. Os primeiros cristãos, perseguidos e ameaçados, se reuniam constantemente para orar, compartilhar refeições e apoiar uns aos outros. Essa união era um testemunho vivo de sua fé e uma prova de que o chamado de Deus é coletivo. Cada membro da comunidade tinha um papel vital, seja pregando, servindo ou simplesmente sendo um ombro amigo em tempos de dificuldade. É através dessa dinâmica que muitos puderam permanecer firmes diante da oposição, encontrando no grupo um reflexo do amor e do cuidado de Deus. A jornada dos escolhidos é repleta de altos e baixos, e é na comunidade que encontramos as mãos que nos levantam quando caímos e os braços que celebram conosco nas vitórias. A comunhão com outros crentes também serve como uma fonte de responsabilidade, nos mantendo alinhados com o propósito de Deus. Sem uma comunidade, até os mais fortes podem se desviar ou desanimar. Por isso, investir em relacionamentos espirituais saudáveis não é apenas um recurso estratégico, mas um mandamento que nos conecta diretamente ao coração de Deus e ao seu plano eterno. A oração é a linha direta entre os escolhidos e Deus. Mais do que palavras proferidas, ela é um ato de rendição, fé e dependência. Jesus, o maior exemplo de um escolhido, mostrou-nos repetidamente o poder transformador da oração. Antes de tomar decisões cruciais, como a escolha de seus 12 discípulos, ele passou uma noite inteira em oração. No jardim do Getsêmani, enfrentando o peso da cruz, Jesus orou com tanta intensidade que seu suor se transformou em gotas de sangue, revelando o profundo impacto espiritual dessa prática. Através da oração, os escolhidos recebem força para enfrentar batalhas, sabedoria para tomar decisões e paz em meio às tempestades.
Ela é o veículo que nos conecta à mente de Deus, permitindo-nos alinhar nossos pensamentos, desejos e planos ao propósito divino. É na intimidade da oração que as dúvidas são dissipadas, as feridas são curadas e o Espírito Santo nos capacita para continuar a jornada. Sem essa prática diária, os escolhidos correm o risco de se desconectar da fonte de todo o poder e direção. No entanto, a oração não é apenas um ato individual, mas também uma arma coletiva. Quando a igreja se reúne para orar, milagres acontecem. Nas páginas de Atos, encontramos a história de Pedro sendo libertado da prisão enquanto os crentes oravam incessantemente por ele. Essa história nos lembra que a oração não é apenas uma expressão de fé, mas um ato que move os céus e muda realidades. Para os escolhidos, orar é mais do que uma opção. É uma necessidade vital para cumprir o chamado com excelência e fidelidade. Ao longo da história bíblica, altares foram erguidos como símbolos de devoção, sacrifício e encontros espirituais com Deus. Esses lugares sagrados não eram apenas estruturas físicas, mas representações do coração entregue a Deus. Gideão, antes de liderar Israel contra os midianitas, foi instruído a derrubar o altar de Baal e construir um altar ao Senhor. Esse ato não foi apenas simbólico, mas um marco espiritual que o preparou para a batalha, deixando claro que o sucesso viria da aliança com Deus e não da força humana. Para os escolhidos, derrubar barreiras espirituais é uma parte essencial da jornada. Essas barreiras podem ser pecados não confessados, hábitos destrutivos ou até influências externas que desviam o foco do propósito divino. Reconhecer e confrontar essas barreiras exige coragem e humildade, mas é através desse processo que o poder de Deus é liberado em nossas vidas. Estabelecer altares espirituais, momentos de oração, jejum e adoração é como abrir portais para a presença divina, fortalecendo nossa fé e nossa conexão com Deus. Esses atos também nos ensinam sobre a importância do sacrifício. Em Romanos 12:1, somos exortados a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso significa entregar nossas vontades, nossos planos e até nossas dores no altar de Deus, confiando que Ele transformará cada parte de nossas vidas para a sua glória. Altares espirituais não são apenas monumentos de fé, mas também pontos de partida para a vitória e a renovação que os escolhidos necessitam para seguir em frente. Ser escolhido por Deus não é apenas um título, mas uma capacitação divina para realizar tarefas específicas. Essa capacitação, conhecida como unção, é o que diferencia os escolhidos e lhes dá poder espiritual para enfrentar desafios e cumprir seus chamados. Elisha, o sucessor de Elias, é um exemplo poderoso disso. Quando pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, ele demonstrou sua sede por mais de Deus e sua disposição para servir. Sua vida foi marcada por milagres que impactaram diretamente a vida de muitos, mostrando que a unção é uma ferramenta divina para transformar realidades. A unção não é algo conquistado por mérito humano, mas sim um presente de Deus para os que são separados para a sua obra. Ela manifesta-se em formas variadas: sabedoria para liderar, coragem para pregar, poder para curar e discernimento para navegar pelas complexidades espirituais. No entanto, a unção não é para autopromoção, mas para glorificar a Deus e servir aos outros. Esse aspecto de serviço é o que diferencia a unção divina de talentos naturais. Ela é uma força que transcende nossas habilidades, permitindo-nos fazer o impossível em nome de Deus. Cultivar a unção requer uma vida de obediência, oração e entrega. Assim como o azeite que ungiu os reis e profetas era puro e precioso, a unção dos escolhidos é mantida pela pureza de coração e pela comunhão constante com Deus.
Para aqueles que abraçam esse chamado, a unção não é apenas um privilégio, mas uma responsabilidade sagrada que exige humildade e dedicação. A verdadeira vida dos escolhidos começa quando eles aceitam plenamente o propósito de Deus para suas vidas. Viver com propósito é mais do que seguir uma lista de objetivos. É abraçar o plano divino com cada parte do ser. Davi, apesar de seus erros, viveu com essa consciência. Ele buscava a orientação de Deus antes de tomar decisões importantes, reconhecia suas falhas e se arrependia genuinamente. Essa postura demonstrava que para ele o propósito divino era mais valioso do que seu próprio orgulho ou ambição. Aceitar o chamado de Deus também significa abrir mão de nossos próprios planos. Essa rendição não é fácil, mas é essencial para experimentar a plenitude do propósito divino. O chamado dos escolhidos muitas vezes envolve desafios, renúncias e até sofrimentos. No entanto, ele também traz recompensas eternas, como paz, alegria e a certeza de que estamos cumprindo algo muito maior do que nós mesmos. Essa realização é o que dá sentido às lutas e transforma até os momentos de dor em degraus para a glória. Viver com propósito exige intencionalidade. Cada decisão, cada passo deve ser guiado pela busca de agradar a Deus e impactar o mundo ao nosso redor. Os escolhidos não vivem para si mesmos, mas para um plano maior, desenhado pelas mãos do Criador. Essa entrega total não apenas glorifica a Deus, mas também inspira outros a buscarem seus próprios chamados, criando um impacto que transcende gerações e ecoa pela eternidade.